Olá, seja bem-vindo à nossa aula de filosofia e hoje a gente vai conversar um pouco sobre filosofia moderna, tema importante, tema necessário para você começar a compreender o nascimento da filosofia moderna, você conseguir compreender também, né, o pensamento da ciência moderna. Então tudo está começando aqui, tá? Então quando a gente fala sobre filosofia moderna, mais uma vez eu preciso fazer o contexto histórico. É importante você entender que a filosofia, ela é a maneira como a gente pensa, né, sobre a nossa realidade. Então ela está ali caminhando muito próximo, né, muito perto da história, do que está acontecendo, né, à nossa volta. Então qual é o contexto histórico da Idade Moderna? E aí você precisa lembrar que a Idade Moderna ela começa ali a partir do século XV, né, 14, 15, quando eu tenho, digamos assim, o fim do período medieval e, consequentemente, o nascimento de outras maneiras, de outras formas de organização que a gente vai chamar de moderno. Então, por exemplo, sai agora de cena o modo de vida feudal e será substituído pelo modo de vida capitalista. Sai agora a figura dos nobres, né, dos senhores feudais, e agora eu tenho a figura dos reis. Então, todas essas transformações, né, acabaram dando origem à Idade Moderna. E no campo filosófico, eu coloquei aí uma imagem, né, da arte renascentista. Eu tenho o renascimento científico, artístico, cultural, econômico, o renascimento urbano. Então, a filosofia ela vai tentar pensar, tentar, né, construir aí uma compreensão sobre o que esse movimento renascentista, esse movimento de construção de uma nova realidade, né, a partir de agora, pode ser compreendida. E aí o tema central deste renascimento volta a ser o homem. Por que volta a ser o homem? Primeiro porque antes da Idade Moderna a gente teve a Idade Média, então a filosofia medieval, se você assistiu a aula sobre filosofia medieval, você vai lembrar que o tema central era essa relação muito próxima com Deus, né? Deus seria, digamos assim, o grande mentor dessa nossa realidade. A filosofia moderna, ela vai cortar esse cordão umbilical entre a filosofia e Deus e vai colocar agora a filosofia para pensar as questões relacionadas ao homem. Então a gente vai retornar aquilo que lá na antiguidade se pensou acerca da existência humana. Então por isso que a gente traz o período, né, como o período do humanismo, o retorno do homem, né, à centralidade do pensamento filosófico. E aqui eu trago uma citação, lembrando que você que vai fazer prova do Enem, você precisa ter, né, digamos assim, a habilidade e a convivência com a leitura de textos para que você se acostume com, digamos assim, com algumas palavras, para que você se familiarize com alguns conceitos. E aí eu trouxe da obra do professor Marcondes de Apiaçu uma citação sobre o que seria esse período, né, da filosofia moderna. Vamos ler aqui juntos? Numa palavra, o humanismo é a atitude filosófica que faz do homem o valor supremo e que vê nele a medida de todas as coisas. Herdeiro de Kant, o humanismo contemporâneo, notadamente dos existencialistas e de certas correntes marxistas, define o homem como o ser que é o criador do seu próprio ser, pois o humano, através da sua história, gera a sua própria natureza. Então, por essa citação, você consegue perceber que agora o tema central será eu e você. Será a tentativa da gente construir a nossa essência, o nosso entendimento sobre a realidade e, principalmente, a gente também buscar compreender a natureza, o seu funcionamento, para que a gente consiga modificá-la. Porque, lembra do contexto histórico? Aqui a gente tem um modo de produção capitalista, a gente tem aqui a necessidade de criar tecnologias agora para melhorar a vida das pessoas, quer dizer, de uma parte das pessoas, né? Usar essa tecnologia para produzir cada vez mais, porque o capitalismo ele se alimenta, né, dessa produção geradora de lucro. Então, a filosofia moderna, aqui trazendo para você enquanto conceito, é essa corrente ideológica que vai se espalhar por várias áreas, pelo campo da política, pelo campo da moral, pelo campo do conhecimento, tá?
e que tem aí dentro desse tempo, século XV até o século XVIII, e que traz uma mudança totalmente diferente do pensamento medieval, tá? Como eu venho trazendo nas outras aulas, eu trago aqui as características da filosofia moderna e depois a gente vai falando um pouquinho as particularidades, tá bom? Então, de uma maneira geral, quando se fala em filosofia moderna, eu tenho aí o retorno à valorização do homem e principalmente uma valorização muito grande sobre a razão humana. É aqui, neste período, que a gente vai entender que a nossa razão, ela pode conhecer de maneira segura e que, portanto, a gente vai, digamos assim, confiar bastante nessa maneira, né, nessa razão na forma de produção de conhecimento. Já estou dando um spoiler aqui para você, é neste período que surge a ciência, tá? A gente tem a saída do pensamento medieval e a centralidade agora, que a gente vai chamar, né, do período antropocêntrico, e a figura do homem como um sujeito totalmente independente de qualquer interferência divina. Eu sei que o Santo Agostinho já levantou essa bola lá atrás, né, com o livre-arbítrio, mas aqui a gente vai entender que essa realidade ela não tem nenhuma relação com o divino. Ela é um resultado das minhas decisões e das suas decisões e de decisões de pessoas que vieram antes da gente, tá? E aí a gente começa pela política, ok? E aí eu acho que você conhece essa pessoa que está na tua tela, né? Um filósofo muito conhecido, um pensador, na verdade, muito conhecido, que é o Nicolau Maquiavel. Pois é, o Maquiavel, ele é literalmente o pai, né, da política moderna. Por que ele é o pai? Primeiro porque o Maquiavel, ele vai dizer o seguinte, ó, a política, que é essa arte, que é uma ação de governar, ela não tem nada a ver com religião. E eu imagino que causou isso, né? E além do mais, o Maquiavel vai dizer o seguinte, a política, ela tem um propósito, que é o poder. Então, esse poder e a manutenção dele vai conduzir a ação desse príncipe e nada mais. Então, o Maquiavel vai dizer que a política ela tem suas próprias regras e que independe, por exemplo, de qualquer moralidade religiosa ou de qualquer aptidão, tipo a hereditariedade, por exemplo. Então, a pessoa herda o trono e por isso ele será um excelente governante. Maquiavel vai dizer que não. Independe de qualquer tipo de herança, em qualquer tipo de questão moral. Vai depender da habilidade do poder, da habilidade da governância, tá? E aí eu trouxe a citação do Maquiavel para a gente reforçar a sua teoria. A política justifica-se por si mesma e não deve buscar fora de si uma moral que justifique. O objetivo da política é levar os homens a viver na mesma comunidade, de forma organizada e, se possível, em liberdade. Ou seja, o Maquiavel está dizendo que, para se fazer um bom governo, não tem que buscar explicação fora do próprio ato de governar. E o que é o ato de governar? É cuidar das pessoas para que elas vivam, né, de maneira harmoniosa. Parece muito hoje, né? O olhar que a gente fala sobre política. Não tem que trazer nenhum elemento religioso. É muito perigoso a gente fazer isso, tá? E aí eu pontuei para você quais seriam, digamos assim, os temas centrais que o Maquiavel traz nessa obra, O Príncipe. Primeiro, ele vai dizer que a política tem sua própria ética, tem sua própria regra, tá certo? O conhecimento ele tem que estar sendo colocado em prática para governar, voltado na busca pelo poder, tá bom? E, portanto, situações como bondade, virtude, nada disso faz parte da natureza do governante que não seja a própria habilidade no ato de governar. Tem duas palavras que você precisa dominar, né, em relação ao conceito de Maquiavel sobre política, que é o conceito da fortuna e da virtude. A fortuna seria esta habilidade que o governante tem de governar diante das adversidades. E aí o Maquiavel vai dizer que um príncipe ou um governante que tem a fortuna é aquele que consegue trazer prosperidade e paz para o seu coletivo, que além de ser diferente, tem interesses também diferentes. Então, isso aí seria a fortuna. E a virtude seria essa capacidade ou essa compreensão que o governante tem de chegar à fortuna.
tá bom? E aí a gente finaliza aqui a participação de Maquiavel com a citação dele, né, que é clássica também: é melhor ao soberano ser temido que amado. Os homens traem menos os seus medos que os seus amores. Então, o que é essa máxima? O Maquiavel vai dizer que é melhor que as pessoas temam ficar sem o príncipe, temam a sua ausência, porque a sua ausência é, digamos assim, a consequência da desordem. Então, é preciso que eles careçam desse líder, né, para que ele se permaneça no poder, tá bom? E aí a gente sai de filosofia política, depois a gente volta, né, em um outro momento, a falar sobre outros filósofos políticos, mas agora a gente vai para o nascimento da ciência moderna. E aí a gente tem a imagem representada, né, do Galileu Galilei. Isaac Newton também é um outro teórico, né, que remete a esse período. A gente tem também o Leonardo da Vinci, o Michelangelo. Então são todos tanto pesquisadores, artistas, físicos, todos eles se inserem, digamos assim, dentro desse contexto que é o renascimento científico. E o que seria, né, para a filosofia esse momento? É um momento onde o conhecimento, ele agora não tem nada a ver com questão divina, o conhecimento está centralizado no próprio sujeito, o sujeito que conhece, o sujeito que tem a capacidade de conhecer, que a gente chama o sujeito cognoscente, tá? E eu gosto muito dessa imagem que está aparecendo aí na tela para você, que é uma, digamos assim, uma aula de anatomia, e essa imagem, ela mostra para a gente que o objeto, para ser conhecido, ele está dentro dessa realidade nossa e que a gente só precisa entrar em contato com ele, tá certo? E à medida em que eu vou criando, eu vou, digamos assim, saindo do senso comum, da tradição, dos mitos em relação a explicar a realidade, mas eu vou me apropriando a esse objeto e aí, consequentemente, eu vou conhecendo. Então, o nascimento da ciência é o momento em que o homem, ele reconhece que ele tem a capacidade de conhecer e que o objeto seria toda essa realidade que está à sua volta e que ele, utilizando, né, essa sua capacidade de conhecer, ele pode acessar esse objeto. Agora, claro, se eu estou falando sobre ciência, esse acesso ao objeto, ele não pode ser feito de qualquer modo, né? Ele tem que ser feito dentro de regras, dentro de um método, tá bom? Então, a realidade a ser conhecida, para ser acessada, ela precisa ser acessada através de métodos. E aí, gradativamente, com as pesquisas, com as experiências, nós vamos conhecendo esses métodos, tá bom? Lembrando que, quando a ciência nasce, a ciência vai entender que a natureza, ela tem regras próprias e, portanto, se eu decodifico essas regras próprias, eu consigo acessá-las. É daqui, por exemplo, que vai surgir aquela frase célebre do Francis Bacon, né, um filósofo empirista inglês, que vai dizer que quanto mais eu sei, né, saber é poder, quanto mais eu sei sobre a realidade, mais poder eu tenho sobre ela, porque aí, consequentemente, eu posso controlá-la, por exemplo, tá? E aí, essa realidade concebida de regras próprias, de relação de causa e efeito, quanto mais eu conheço, mais eu consigo modificá-las. E aí eu trago uma provocação para você. De um lado eu tenho uma imagem que nos lembra o início aí dessa ciência moderna, né, tentando decodificar, por exemplo, a lei da gravidade, tentando decodificar como esse homem pode, né, voar, por exemplo, e hoje a gente tem de um outro lado uma matéria onde a gente já faz turismo no espaço. Claro, não é para todo mundo, né, mas a gente já chegou aí. Então, consegue perceber que esse controle sobre a natureza fez com que a gente pudesse, né, mensurar, que a gente pudesse controlá-la, tá? E aí, a última característica desse contexto da filosofia moderna seria no campo da episteme. Você pode parecer, opa, que palavra é essa? Vê, pode parecer estranho para você, mas episteme quer dizer conhecer, tá? Então, epistemologia é uma área da filosofia que estuda como nós conhecemos. Então, no campo do conhecimento, além da ciência,
né, que vai nascer. Há também uma outra corrente que vamos chamar de idealismo, que é a gente idealizar, ou seja, construir uma linha de pensamento que produza um conhecimento seguro. Então, seria literalmente a necessidade de a gente criar uma base, onde esse homem possa pensar e conhecer a partir dela. E aí esse idealismo, ele apresenta duas grandes, digamos assim, duas grandes correntes, tá bom? Que em tese vai trazer para nós o conceito de verdade. A primeira, que é a mais conhecida de todas, é o racionalismo. Sei que a gente já falou sobre racionalismo lá atrás, em filosofia antiga, com Platão. Mas aqui a gente vai ter um outro, digamos assim, um outro momento do racionalismo na figura do René Descartes, né? O Descartes, ele vai dizer que o critério de verdade, ou seja, a maneira, a ideia de produzir um conhecimento que seja seguro e verdadeiro, é aquele que eu uso exclusivamente a minha razão. Porque para o Descartes, os nossos sentidos, as experiências promovidas pelos nossos sentidos, elas são falhas, elas aparecem algumas falhas e, portanto, não pode ser um critério de verdade. E em contrapartida, a gente tem uma outra teoria que é o empirismo, né? Aí representado pelo John Locke. O Locke vai dizer que, primeiro, eu não posso conhecer se eu não passar primeiro pela experiência, para que essa experiência preencha o meu intelecto de informações. Porque, para John Locke, nós não nascemos com nenhum conhecimento, nós nascemos com a capacidade de conhecer, mas não nascemos com nenhuma ideia ou nenhum conhecimento e, portanto, a gente precisa da experiência. Então, essas são as diferenças básicas entre o racionalismo e o empirismo moderno, tá? E para a gente finalizar aqui, a gente tem, dentro desse idealismo, racionalismo e empirismo, a gente tem o criticismo kantiano. Esse filósofo que está aparecendo aí na sua tela, um filósofo iluminista prussiano chamado Immanuel Kant. O Kant vai dizer que nós precisamos também construir uma base de conhecimento que seja autônomo, que seja crítico, que nos dê liberdade de pensar, para que a gente não conheça somente a partir do outro, tá certo? E é a partir de Kant que a gente vai ter aí, de maneira muito clara, um movimento chamado de iluminismo, né? Que tem essa, digamos assim, essa grande confiança na razão humana e na emancipação, ou seja, na autonomia do pensamento humano, ok? Então essas são as características mais fortes e mais necessárias para você compreender a filosofia moderna, e aí eu te chamo para a gente praticar, para a gente resolver aqui uma questão de Enem, vamos lá? Para a gente entender como é que esse período da filosofia moderna pode aparecer para você, ok? Lembrando mais uma vez, toda aula eu vou dizer isso, vou ser repetida para entrar no teu juízo, para no dia da prova você lembrar, eita, Vivi falou para mim que primeiro eu vou para a referência, tá? Então, mais uma vez, eu tenho 2 textos, e aí vê, dica importante, quando a prova, ela aparece 2 textos, normalmente a ordem de comando, ela quer que você ou compare um texto com o outro, ou você faça uma análise a partir do texto, tá? Então, você não pode descartar esse texto, beleza? Então, vamos lá. A gente tem a referência, então eu tenho no texto 1 Descartes, então na hora você vai lembrar, opa, é uma questão de filosofia, Descartes, filosofia moderna. O segundo texto eu tenho também uma referência, problemas da filosofia. Então você já sabe que é uma questão de filosofia, ok? Aí você deve estar pensando, claro, Vivi, a gente está na aula de filosofia, é uma questão de filosofia, mas na hora da prova, meu amor, eu tenho 45 questões, tudo misturado. Então por isso que você precisa organizar o seu juízo na hora da prova, tá bom? E aí a pergunta diz o seguinte, os textos abordam um questionamento na construção da modernidade, que defende um modelo. Qual é o modelo? É essa a pergunta. A pergunta ela é simples, ela quer saber qual é o modelo que aparece nos textos que faz parte da construção da modernidade, do pensamento moderno, tá? E aí a gente vai lá para o texto. Texto 1. Considerando apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito, ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar
a incomparável beleza dessa imensa luz. Aí você deve estar pensando, peraí, mas você falou para mim, durante a aula, que a filosofia moderna não tem mais nada a ver com religião, de fato. Só que aqui o Enem, ele coloca, né, esse texto, esse fragmento do Descartes falando sobre Deus, justamente para te confundir, tá? Se liga aí no que a questão está querendo. Vamos lá para o texto 2. Qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade toda-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Então, eu tenho um questionamento nesses dois textos que faz parte da construção da modernidade. E o que é a característica da modernidade? Letra A, centrado na razão humana. Gosto disso aí. Lembra? Modernidade, eu tenho o retorno para a centralidade do homem, para a centralidade da razão humana. A gente já encontrou a nossa questão. Aí você pode estar pensando, e por que colocaram Deus no texto? Justamente para te confundir, tá? Então se liga aí. Letra B, baseado em explicação mitológica, de jeito nenhum. Ordenação imanista, né, algo imanente, que a gente está percebendo aqui também não. Legitimação contratualista, não estou falando sobre política agora. E a percepção etnocêntrica também não tem nada a ver. Então a gente encontra aí a questão correta na letra A, centralidade na razão humana, tá? Vamos só para mais uma pergunta, só para a gente finalizar. Vamos lá? Ó, uma questão do Enem PPL. Mais uma vez, olha o que é que está na referência, Maquiavel, o que é que vem no seu juízo? Filosofia moderna política, tá? E aí a pergunta diz, segundo o autor, a conquista e a conservação do poder exige o quê? Lembra, Maquiavel vai dizer que para ser um governante e para se manter no poder, eu preciso o quê? Eu preciso apenas garantir que as pessoas que estão submetidas ao meu governo se sintam atingidas pelas minhas ações, que eu traga para elas, né, a prosperidade, a fortuna, independente de qualquer recorte moral, religioso, tá certo? Então, cabe ao rei, ao príncipe, apenas a arte de governar. Então, vamos lá, vamos ler o texto. A um príncipe, portanto, não é necessário ter de fato todas as qualidades, mas é indispensável parecer tê-las. Aliás, ousarei dizer que, se as tiver e utilizar sempre, serão danosas, enquanto, se parecer tê-las, serão úteis. Assim, deves parecer clemente, fiel, humano, íntegro, religioso e sê-lo, mas com a condição de estares com ânimo disposto a, quando necessário, não o seres, de modo que possas e saiba como tornar-te o contrário. Eu sei que a linguagem ela é assim rebuscada, não é uma linguagem fácil de entender, mas o que o Maquiavel está dizendo é o seguinte: você pode ser um cara legal, você pode ser um cara íntegro, humano, você pode ser tudo isso, mas na hora de governar, pode ser que você precise não ser tão íntegro, que na hora de governar, diante das situações, você não possa ser tão humano. Contanto que nessa hora de governar, as suas decisões tragam a fortuna, ou seja, traga a prosperidade para o seu reino. É isso que ele está dizendo. Então, para conquistar e se conservar no poder, o que é que o príncipe precisa? Vamos lá, letra A. Flexibilidade na moral. Ou seja, você pode ser, mas em determinadas situações você pode mudar. Olha aí a nossa questão. B, retomada de valores cristãos. Não, Maquiavel quebra, né, a interferência da igreja no ato de governar. C, uma consulta periódica aos cidadãos. Não, não, não. Isso é depois de Maquiavel, lá depois da Revolução Francesa, a ideia, né, da soberania popular. Não tem nada a ver agora. D, adoção de um imperativo categórico, não, isso é Kant. E letra E, liberdade incondicional ao estadista, isso aí seria regimes autoritários, absolutistas, também não tem nada a ver. A gente encontrou a nossa questão correta, letra A. Né? O príncipe ele tem que ser flexível, contanto que ele mantenha o poder, tá bom? É isso, a gente finaliza a nossa aula, espero que você tenha compreendido. Filosofia moderna é muito importante, não deixa de revisar, não deixa de responder mais questões, tá bom? A gente se vê na próxima aula.